tudo bem? Hoje vai ser a quarta aula da nossa série sobre dependência emocional. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre o narcisismo e a codependência, ou a dependência emocional. Não é um curso isso aqui, tá, gente? Eu vou falar de uma forma geral, de uma forma mais ampla, então se você tiver realmente interesse no assunto, se aprofunde mais a esse respeito. É só pra gente ter uma base, uma noção e saber, assim, identificar pelo menos o narcisismo e a codependência, a dependência emocional. Então tudo começa lá na infância, né? Mais uma vez, desde o nascimento, e aos poucos a personalidade de uma pessoa ela vai se soldando, se solidificando, né? E a personalidade ela vai estar formada em média por volta dos 18 a 20 anos. E até esse período ainda vai estar em formação. Então, quando uma criança ela cresce, né, principalmente como eu disse na primeira infância, num ambiente onde não é muito saudável, ela vai desenvolver basicamente dois tipos. Ela pode desenvolver dois mecanismos de defesa e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, pensa que a alma, a personalidade de uma pessoa é uma pecinha de quebra-cabeça. Então, tá todas as pecinhas desmontadas, cada um para um lado, e aos poucos, conforme ela vai entendendo, né, o que é amor, o que é cuidado, o que é pai, o que é mãe, ela vai colocando as pecinhas e encaixando as pecinhas no lugar. E quando a família não é muito saudável, que não tem aquele amor incondicional pela criança, ou o pai ou a mãe é narcisista, falta alguma coisa. Então é como se naquele quebra-cabeças que está sendo montado, ficasse algumas peças se encaixar. Sabe, assim, ficar uns buraquinhos de umas peças que não se encaixaram aqui e simplesmente se perderam. Então é mais ou menos assim. E a criança, ela não tem um mecanismo desenvolvido já para lidar com aquilo, né? Com aquelas dores, com aquelas lacunas, com aqueles buracos na alma, na personalidade. E ela pode desenvolver, se ela vem, claro, de uma família de pais narcisistas e ou codependentes, né? Dependentes emocionais, ela pode desenvolver dois mecanismos de defesa. Ou ela vai crescer sendo totalmente dependente do outro, dependente da aprovação do outro, ou ela vai crescer e vai simplesmente colocar na memória dela todas aquelas dores e vai jogar lá pro inconsciente aquelas dores num lugar onde ninguém vê e vai criar aqui, ó, um falso self, uma falsa imagem de quem ela é. É mais ou menos assim. E aí, assim, o dependente emocional, eu vou colocar uma metáfora aqui que é muito propícia, né, para o comportamento do dependente emocional. O dependente emocional, ele coloca a vulnerabilidade dele, ele coloca a vida dele, a felicidade dele nas mãos do outro. É como se ele pegasse e entrasse numa cela, trancasse a porta e colocasse a chave, desse a chave da vida dele para outra pessoa. É como se ele precisasse de uma outra pessoa. Ele ficou naquele ciclo ainda, onde quando era criança era a mamãe e o papai que cuidava, que resolvia as coisas. Então aquela lacuna que ficou ali, dele, ele mesmo resolver a vida dele, ficou ainda muito latente. Então ele cresceu com isso. Então ele cresceu acreditando que uma outra pessoa precisa fazê-lo feliz, precisa preencher a vida dele de alguma forma. Aquele vazio que ficou, aquela lacuna que ficou, aqueles buraquinhos que ficou na personalidade, na alma dele, precisam ser preenchidos por uma coisa externa, né? Que seja... Depende, tem pessoas que com um relacionamento, com compra, com comida, com sexualidade, então cada pessoa ela vai desenvolver uma certa forma. Mas geralmente os dependentes emocionais, eles são aquelas pessoas muito sensíveis, muito vulneráveis, né? Que choram muito fácil, que
tudo assim dói, qualquer coisa ele tem medo, qualquer coisa que falem a respeito dele, nossa, é um caos, é uma tragédia. E essas são as características principais de um dependente emocional. Agora, o narcisista, o que ele fez? Ele estava com várias dores ali na alma dele, na personalidade, aqueles buracos também ali que não foram preenchidos, aquelas lacunas. Ele tem esse mecanismo, ele pega tudo isso e guarda lá no inconsciente e cria um falso self. Então ele cria uma falsa imagem sobre ele. E aí assim, os dois são muito parecidos nessa questão de dores, de traumas, de vulnerabilidade. Só que o narcisista, ele vai apresentar outras características. Ele vai precisar amenizar aquela dor dele. Ele vai precisar se sentir grande, porque ele também é muito vulnerável, mas ele não demonstra. Então, como é que ele vai reagir? Ele vai precisar se sentir grande, deixando o outro pequeno. E como é que é isso? Geralmente, o narcisista, ele atrai um codependente. E um codependente, ou um dependente emocional, ele atrai um narcisista. É a lei da atração. Por quê? Porque na alma dele, na mente dele, aquela programação já foi registrada. Então, ele precisa se sentir assim de novo. Olha só, parece loucura, né? A nossa mente é assim. Mas quando a gente já tem aquela programação, a gente sempre atrai uma outra situação parecida para a gente poder reviver aquilo. E como aquela programação deles, tanto de um quanto do outro, foi muita dor, muito trauma, né, muita baixa autoestima, porque tanto o narcisista quanto o codependente tem uma autoestima muito baixa, tem uma autoimagem muito ruim. E só que o narcisista, ele usa o outro, principalmente o codependente, para ele se sentir melhor, para ele amenizar as dores dele. E ele usa muito a sedução e a punição. Como é que é isso? Ele seduz, não uma sedução no sentido de sexualidade, mas uma sedução assim no sentido de eu vou cuidar de você, eu faço tudo por nós, por você, eu te amo, fica comigo, né? Eu tô falando isso em sentido de relacionamento, mas também tem em sentido de amizade, de pai, mãe, né? Pode deixar que eu cuido de você, eu dou conta da nossa vida. E aí, como o codependente, né? Que ele se sente menor aqui, ele precisa de alguém para cuidar, o que ele faz? Ele é atraído. Só que aí, o narcisista, ele precisa do suprimento narcísico, que a gente fala. O que é isso? Precisa se sentir superior. E para se sentir superior, ele precisa rebaixar o outro. Então, ele vai falar que o outro não presta, que o outro é ruim, que o outro é um lixo, que o outro... Então, vai falar diversas coisas. Ele vai também, muitas vezes, ir para agressão emocional, agressão verbal, agressão física, né? E vai fazer com que o outro se sinta mal. E o outro vai sofrer muito. Então, o codependente, o dependente emocional, ele vai sofrer muito aqui nessa posição de vulnerabilidade, porque ele se pôs nessa posição. E aí, o narcisista, ele vai se sentir superior, ele vai se sentir grande, ele vai se sentir maior. Então, vai amenizar um pouquinho aquelas dores que ele mesmo escondeu. E aí, esse ciclo, ele continua. Por vezes, o codependente ou o dependente emocional, ele vai querer sair disso. Mas aí, o que acontece? O narcisista, ele vai lá e vai seduzir de novo. Não, eu te amo, imagina, não era isso que você estava imaginando. E aí, vai fazer tudo de novo para que o ciclo continue. Então, daí o dependente emocional, o codependente, ele volta de novo aqui. Aí o narcisista, ele vai se sentir superior, vai rebaixar o outro. Então, vai ficar sempre nesse ciclo aí. É importante, que eu falei e sempre falo, a gente identificar onde nós estamos, né? Se você é um dependente emocional, comece a identificar essas dinâmicas que acontecem na sua vida. Geralmente, o narcisista não é o que vai procurar ajuda, porque ele se sente superior já. Né? Ele acredita que ele é superior, ele acredita que
ele sabe muito, que ele sabe de tudo, que ele não precisa de terapia, não precisa de ajuda, ele já tá bem do jeito que ele tá. Então, geralmente, quem vai procurar ajuda, quem vai para uma terapia ou quem se sente mal é o dependente emocional, é o codependente. Então, observa aí se você tem essas dinâmicas na sua vida e assiste o próximo vídeo que a gente vai falar um pouquinho mais sobre narcisismo. Gratidão.